Bom, você que entrou nesse vídeo certamente deve ter intenção de morar aqui na Rússia, ou gosta da Rússia por algum motivo, ou tá vendo essa leve aqui pensando, pô, se eu for morar na Rússia, eu quero saber como é a segurança desse país. Quem entra na internet já há algum tempo e procura notícias sobre viver aqui, vê o negativismo realmente fora do comum. E vídeos antigos, principalmente dos anos 90, onde tem muitos acidentes de carro. Eu, quando morava no Brasil, ouvia muito de que me arrependeria por questão da segurança aqui, que o pessoal era perigoso, fechado, muito sério e vários problemas sociais tinha com relação à segurança. Porém, eu ouvia isso de pessoas que não viviam aqui ou que pegavam vídeos cortados da internet, etc. Eu tenho as minhas experiências com 6 anos morando na Rússia, em Vladivostok, que fica fronteira com a China. Eu vou reagir a um vídeo de um rapaz que também mora aqui na Rússia e eu vou dar o meu ponto de vista, sem hipocrisia, sem passar pano. Se ele falar alguma coisa que eu não concordo, eu vou dar o meu ponto de vista, não que eu seja dono da verdade nem embaixador da Rússia, mas vamos lá para um vídeo realista aqui no canal. Eu queria começar esse vídeo pedindo a vocês que entrem no meu canal do Telegram, o link está na descrição. E se você já entrou, por favor, entre novamente. Eu decidi mudar a minha conta para um número russo e acabei tendo que recriar o canal. E agora não tem quase ninguém. Eu recebi uma pergunta do amigo Marcelo Xavier, questionando se quando você aluga uma casa, o proprietário faz seu registro no controle de imigração e o que acontece se você for o dono do imóvel. E por isso eu decidi fazer esse vídeo. É uma coisa importante que eu esqueci de mencionar no vídeo anterior sobre aluguel. As imagens que vocês estão assistindo ao fundo ainda é no meu bairro, aqui na Rússia, na cidade de Kazan, e mostra um pouco mais do comércio local, de algumas lojas, e vocês vão notar também que a paisagem não está muito bonita, porque esse inverno está muito estranho. Um ponto negativo de morar na Rússia que vocês podem notar nesse vídeo é que se você tem carro, vai ter uma época do ano que seu carro vai ficar sujo todos os dias, porque quando a neve começa a derreter e a poeira começa a se misturar com a neve, fica essa espécie de lama congelada e isso é muito irritante. Ele é muito fofo, né? Muito educado. Fica esse aspecto de lama congelada. Eu já digo assim que fica o aspecto de neve com Nescau com bosta. É horrível. Fica uma melequeira. Gente, a neve é linda quando tá muito frio. Quando cai muita neve tá tudo branquinho, mas quando derrete é um horror. Aqui só nevou no dia do ano novo. Kazan ainda tá tendo neve. O restante da Rússia tá tendo neve. Vladivostok disse neve. Esse ano não. Vamos seguir aqui. E eu quero ver isso também, que é bem polêmico, sobre aluguel de casa aqui na Rússia. Embora dezembro fosse para ser tudo branquinho, a neve branquinha, sem lama, frio e neve todos os dias, o clima está esquentando e não nevou nem um décimo do que deveria nevar esse ano. Muito estranho, não sei o que está acontecendo, mas enfim. Quando eu cheguei na Rússia pela primeira vez, lá em 2016, eu achei muito estranho não ver lojas com essas portas de ferro, como é comum a gente ver no Brasil, mas da forma que é aqui, com portas de vidro, é bem mais bonito. E é interessante que não existe grade de proteção, não tem correntes. Durante a noite, eles simplesmente trancam as portas, que não funcionam 24 horas, e pronto. A única coisa que separa você do interior da loja é a porta de vidro. Um ladrão, por exemplo, poderia entrar facilmente durante a noite e levar tudo, mas aqui não tem esse risco. Até loja de eletrônicos e celular funciona assim também. Uma coisa. Bom, vamos lá, vou dar uma pausa nesse nome aí, né? Apteca, que apteca, quem não conhece, é farmácia, no caso. Bom, o que ele tá falando é a mais pura verdade. Quem mora aqui na Rússia fica e é brasileiro, né? Sai de uma realidade que a gente sai desse medo de assalto, desse medo dessas coisas assim, e se depara com a situação dessa, realmente é surreal. E realmente o que nos separa da rua para um estabelecimento são portas de vidro. Quando não, há estabelecimentos como de banco, caixas 24 horas, onde tem apenas a porta de vidro,
uma câmera super pequena que dá para você entrar com a balaclava, por exemplo, né? E fazer e acontecer. Aqui você não vê policiamento. Eu já entrei em locais assim, onde tinha fila de 2, 3, 4 ou mais pessoas sacando dinheiro depois da meia-noite e nunca tive problema. Não estou dizendo que não existe ou não pode existir, mas eu nunca fui assaltado. Nenhum dos meus amigos aqui foram. E é surreal. Se torna até assustador quando a gente, como brasileiro, chega e se depara com essa segurança tão visível assim, né? Que é algo que eu vejo a galera vanglorizar outros países, mas não falar com relação à Rússia. E o que ele tá dizendo, o Joe, é verdade. E é isso. Vamos seguir no React. Interessante é que recentemente eu vi na notícia que um cara, não sei de onde, furtou o celular de uma mulher lá em Moscou. E enfim, eles acabaram pegando o cara e devolvendo o celular da mulher. E o que é interessante nisso é que um furto de celular, sem arma nem nada, alguém só pegou o celular da mulher e saiu correndo, vira notícia nacional. Isso eu achei impressionante. Indo agora para o assunto do vídeo, tem um detalhe muito importante sobre a Rússia que eu esqueci de mencionar no vídeo anterior. O que ele falou com relação a virar notícia, um assalto e um roubo, uma coisa desse tipo, quando eu vejo os noticiários aqui, que eu vejo algum furto ou algo do tipo que existe, né, como esse existiu, é interessante que as pessoas realmente se impressionam pela questão da segurança aqui, pela questão das pessoas andarem com celular. Você vê criança com celular e celular bom na rua, você vê pessoas com iPhone 12, 13, 14, 15, 16 na rua à noite. E eu uso minha câmera, que é uma GoPro, e nunca tive problema. Armo o tripé, isso faço 1 da manhã, 2, 3. Eu tenho muita confiança em morar aqui. Eu não recomendo, não é certo. Eu parei com essa mania, mas eu saía com minha mochila, eu deixava ela na praça da alimentação lotada, ia para outro andar, tipo no banheiro, ou então no mesmo andar, só que no banheiro, passava um tempinho, deixava o computador aberto, na verdade, só botava a senha, travava, né? E deixava tudo lá, como a gente costuma deixar carteira também na mesa, em alguns, né? A gente, pelo menos eu deixava, alguns amigos já, enfim. Não recomendo, mas já aconteceu de eu deixar eu e um amigo uma mochila dentro de um café e sair 2, 3 quarteirões para comprar um livro, para ir numa biblioteca, e a gente confia em deixar para marcar lugar e tava tudo de volta quando a gente chegou. Mas não façam isso, não é bom fazer. Eu fazia porque é besta mesmo. Vamos seguir aqui. Quando você aluga um imóvel, e isso vale também para o cidadão russo, você precisa se registrar nessa cidade, indicando o local que você vai ficar. Isso pode ser feito em uma agência dos Correios ou em um órgão chamado Moi Document, que seria algo equivalente aos cartórios no Brasil. E bom, o procedimento em si é bem tranquilo, você dificilmente vai pegar fila ou ter que esperar muito nesses lugares. Na verdade, eu não lembro de esperar muito em nenhuma instituição do governo que eu tive que ir aqui. Diferente do Brasil, que sempre que eu preciso fazer algum documento no cartório, eu fico mofando. Pelo menos é assim em Belo Horizonte. Quem mora na região norte de Belo Horizonte sabe como é. No Brasil, os serviços mais eficientes são os da Polícia Federal. Nesse ponto, não tem o que reclamar. Eu acho que os agentes federais no Brasil são excelentes, melhor que muitos países, mas enfim. Eu já fui no cartório, também foi muito rápido, fui nesse Moi Document, como ele falou, e foi tranquilo, foi muito rápido o atendimento assim, ó. Porém, agente federal, eu já tive problema, quando eu tive um problema com registro há muito tempo atrás, e eu fui extremamente, pessimamente tratado. O tato foi outro, pode ser uma experiência minha, mas eu fui tipo numa migração, e a experiência que eu tive com eu não lembro o cargo dela, mas uma pessoa da lei, uma mulher, trabalhava lá, ela me tratou extremamente fria, rude, o que é bem comum você encontrar aqui, mas enfim, foi muito ruim, muito ruim. Fui outra vez e fui tratado bem, então é difícil, mas eu concordo. No Brasil, eu acredito que a questão de justiça, não, de órgãos federais ou uma embaixada, uma coisa, o tato é muito melhor no Brasil do que aqui. Aqui é uma rispidezinha, mas vamos seguir.
Enfim, como eu dizia, o registro que você precisa fazer na Rússia é bem simples, mas é extremamente importante e pode causar a sua deportação se você não tiver sorte. Mas não se preocupe, tudo que você precisa fazer é ir com o proprietário do imóvel até uma dessas agências, preencher um papel com seus dados e entregar à atendente. Não demora nada, você paga, não sei, 5, 10 reais, talvez 15 no máximo e fica tudo certo. Se você for ficar em hotel, hostel ou em algum imóvel alugado através de algum aplicativo, aqui não tem mais Airbnb, mas tem equivalente, apesar de eu não saber nada sobre eles, isso é feito meio que automaticamente, você não precisa se preocupar. Esse registro é obrigatório para todo mundo que vai ficar no país por mais de 7 dias. Bom, ele falou com uma coisa bem interessante, com relação à registração, né? A registração, ela é obrigatória, né? E você tem que fazer nesse período curto, você entra e se você for por várias cidades e você for passar de 7 dias, se eu não estou enganado, você tem que fazer. É bom fazer assim que você chega. Se você for para um hotel, ou hostel ou coisa do tipo e você for ficar, sei lá, 3 meses na Rússia como turista, mas você aí vai pagar, vai alugar tudo, eles têm que fazer. O que é bom ressaltar é, você precisa chegar. Acredito que fazer nos 3 primeiros dias, na verdade, que você chegou. Chegou de viagem, vai ficar no hostel, já pergunta. Coloca o tradutorzinho, pergunta, eu quero fazer o registro, né? Eles vão fazer esse registro seu e aí tem o tempo que você vai ficar. Se aí você tá em Moscou e também viaja para Peter, aí você tem que fazer, dentro desses 3 primeiros dias, mais um registro lá em Peter e cada cidade que você for se prolongar um pouco. Com relação a dono de casa, é complicado, eles não querem fazer, não querem ter o trabalho de ir lá, não querem alugar para estrangeiro, né? Muitas vezes apartamento tal, porque tem medo, sei lá, de ir embora e não pagar e ter problema e tal, ilegal, porque a partir do momento que você registra uma pessoa, ou que você dá um teto para uma pessoa, é como se você se torna, você se torna responsável pelo que aquela pessoa vai fazer ali, meio que isso, né? Você está dando um voto de confiança, registrando aquela pessoa ali no seu imóvel. Donos de casa acabam cobrando para fazer isso, né? Cobrando um valor altinho, mas enfim. Resumo da ópera é: tiver um amigo russo e tipo eu vou dar um exemplo, você vai para a Rússia. Ele vai falar mais na frente nisso, com certeza. Mas você vai para a Rússia e tem uma namorada ou tem um amigo, você pede para esse amigo alugar ou ir com você, né, no hotel, no hostel, ou se for alugar uma casa por uma temporada de 1 mês e tal. Aí você fala para ele, ó, é estrangeiro, tá aqui, eu preciso do registro. Para você não cair em cocó, como a gente fala no Nordeste, em armadilha. E ele falou que não sabe muito com relação a aplicativos como Airbnb. Como eu já aluguei, tem um que se chama Farpost. No Farpost você procura casa e você casa assim para alugar ou temporada ou hotel, hostel, tanto faz. E quando você tá vendo os anúncios lá, tem escrito se eles fazem um registro ou não. Teve dúvida, tem sempre um e-mail ou um contato. Você manda, ó, eu sou estrangeiro e preciso fazer a registração. Vocês colocam isso no Google Tradutor com português bonitinho, que ele vai traduz para o russo e manda. Vocês fazem a registração, eu estou legal no país. Ponto. É bom sempre dizer isso. E aí eles vão dizer, sim, nós fazemos. Porque inclusive tem hostel ou hotel que, como é que eu posso dizer, de procedência meio duvidosa, que eles facilitam para estrangeiros que estão lá de forma ilegal. Aí você vai e eles não fazem a registração, mas aí você tá assim, né? Eles são bem podres, bem sujos os locais às vezes. Vamos seguir. Eu aconselho a você nunca, jamais tentar alugar qualquer imóvel sozinho. E também a minha dica é, não vá apenas com um cidadão russo, talvez seu amigo, namorada, enfim. Parece bem óbvio a gente pensar, eu conheço uma pessoa da Rússia e ela vai me ajudar. Sim, essa pessoa pode te ajudar, mas o que deveria ser feito é você pegar esse seu contato russo e pedir ajuda para encontrar um agente imobiliário. Esses agentes geralmente cobram a taxa, eu tive que pagar acho que 40% do valor mensal do aluguel, mas isso vai te garantir muita segurança e tranquilidade. Quando você encontra esse agente,
você escolhe seu apartamento, ele vai te mostrar as opções, vai te mostrar os preços, tudo que você tem que pagar, vai falar sobre a região. E antes de assinar qualquer contrato ou fazer qualquer pagamento, pergunte 1, 2, 3 vezes sobre esse registro. Você deve insistir falando, você vai me levar lá para fazer o registro? O dono vai comigo fazer o registro? E como eu disse, esse procedimento deve ser feito até mesmo pelo cidadão russo que decide mudar de cidade ou até mesmo de bairro. Isso não é novidade para ninguém. Mas se você for sozinho para alugar um imóvel, você pode acabar levando um golpe, que é fazer o pagamento e o locatário te enrolar para ir com você fazer esse registro. Eu não estou dizendo que isso é comum ou que isso acontece com frequência, mas como brasileiro a gente tem que ficar sempre atento aos possíveis golpes que estão disponíveis aí no mercado. Eu sinceramente não sei se o proprietário é obrigado por alguma lei a registrar as pessoas que alugam seus imóveis, mas a gente sabe que nem todo mundo age sempre de boa fé. Né, Teve um caso comentado aqui no YouTube que o rapaz... Quer dizer, eu acho que até pode ser obrigado caso ele aceite, por isso que eles não aceitam alugar para estrangeiro, porque eles não querem se responsabilizar por isso. Se mudou do Brasil para a Rússia com a esposa, ele estava em um apartamento e depois ele foi para outro apartamento. Ele alugou e pagou, mas o dono se recusou a ir fazer o registro com ele. Eu não sei os detalhes dessa história, mas é basicamente isso. E nem o fato desse cara ser casado com uma mulher russa, ou seja, uma cidadã local, com ela tentando intervir, foi o suficiente para eles resolverem o caso. Ele teve que voltar para a casa antiga que ele estava registrado e eu acho que, para falar a verdade, eu acho que isso dificilmente aconteceria numa cidade grande, onde o povo tem uma mentalidade mais moderna, digamos assim. Mas como aconteceu com uma pessoa, pode acontecer com outras. Como eu disse, a gente não sabe a índole de ninguém e a menos que a pessoa te dê a garantia que vai com você lá, tudo bem. Uma outra coisa que vale mencionar é que existem muitos proprietários que não alugam o imóvel para estrangeiros. Se alguém negar se alugar o imóvel para você, não leve para o pessoal, não é por causa da sua etnia, nacionalidade, nem nada do tipo. Tem gente que só aluga para russos, não aluga para irlandês, não aluga para norueguês, não aluga para português, somente para russos. Nesse caso, você só continue sua busca porque algumas pessoas agem assim. Geralmente são pessoas... Bom, ele tá falando do ponto de vista dele, vou falar um pouco do meu, né? Sim, a gente não deve levar pro pessoal, porque eles costumam confiar muito mais no russo pelo fato de que eles podem colocar na justiça e o estrangeiro pode acabar saindo sem pagar tudo tal. Eu entendo. Mas eu duvido um pouquinho deles não ter uma facilidade de um francês, de um estadunidense, de um europeu em si alugar. Eu acho que a probabilidade é um pouquinho maior. E eu digo pelo fato de que eu já vi locais serem alugados para estrangeiros, como brasileiro, por exemplo, mas já tem uma resistência para latino ou para algumas outras nacionalidades. Porém, casos por causa de histórico. E realmente acaba... Eu sei que no Brasil há uma mentalidade muito diferente, mas o que eu vou falar é uma parada que eu convivo e vivo e volto no aqui. Por exemplo, tem bares aqui que não aceita latino que fala espanhol. E começou a cair essa fama brasileira. Por quê? Porque os proprietários tiveram experiências de furto, de briga, de celular sumir, de casaco sumir, por causa de latinos que falam espanhol, e aí abrangeram para tudo. Então eu conhecia um bar que eu entrava, o cara faltava me engolir. Não queria. Já veio pra cima, já foi meio grosso, meio tudo tal. Então, acontece isso. Mas, em geral, eles costumam para estrangeiros não alugar com medo do cara sumir. Mais velhas, mas isso existe aqui também. Talvez seja até por causa disso, de ter que fazer o registro, meio que, sei lá, ser responsável de alguma forma pela pessoa que você está registrando. E se você tiver algum contato na Rússia, um amigo, parceiro, qualquer coisa que seja, e estiver planejando a sua chegada, peça essa pessoa para entrar em contato com algum agente imobiliário. Se você for ficar em Kazan, eu posso até indicar para vocês. Isso não é jabá, eu não tenho parceria com ninguém,
É só que eu acho que a pessoa que arrumou o apartamento pra gente foi legal, foi atenciosa, deu várias opções em vários bairros diferentes e eu poderia indicar pra vocês, mas eu acho que isso é até um pouco perigoso falar, porque eu sei que muita gente entraria em contato com essa pessoa só de curiosidade. Ia falar que, eu tô indo pra Kazan também, me passe o contato, e ia começar a encher a pessoa de perguntas mesmo sem planejar vir pra Rússia. Então eu retiro o que eu disse. Eu não posso dar esse tipo de contato pra vocês, a menos que você esteja já na Rússia. Aí são outros 500. E eu acho que você deveria começar a sua busca a procurar um lugar pra ficar antes mesmo de sair do Brasil, porque essa agente vai poder te mostrar as opções disponíveis, vai dar detalhes, vai falar sobre valores, sobre pagamento. Não venha às cegas com a intenção de resolver tudo quando chegar, porque você pode resolver metade dos problemas antes de chegar aqui. E eu sei que eu estou devendo vídeo sobre freelancer, de com que eu trabalho, como você pode fazer para trabalhar online de forma remota morando na Rússia ou qualquer outro país do mundo. Eu estou produzindo esse vídeo e aqui já vai outra dica. Procure trabalhos online antes de sair do Brasil. Foi o que eu fiz, eu comecei a trabalhar antes de vir para a Rússia e parece que esse é um problema meio que crônico, digamos assim, se é que a gente pode chamar de problema, porque cada um sabe melhor o que faz da vida. Mas eu não conheço nenhum brasileiro que teve essa mesma visão que eu, de começar a trabalhar em algo que você poderia dar continuidade mesmo estando fora do Brasil. Verdade, a maioria dos brasileiros que me procuram também, eles querem saber como encontrar emprego aqui na Rússia. E eu falo, cara, se você souber a dificuldade que é, porque a questão é que eu tô falando porque eu trabalhei num restaurante, eu dei a sorte, né? Eu fui abençoado, é melhor assim dizer, porque eu trabalhei num restaurante brasileiro, o Brasa, onde a dona tinha proposta de fazer um restaurante brasileiro. Porém, não vou ser hipócrita, agora o restaurante já fechou, já não tenho mais que esconder isso, não trabalhava de forma legal. Tipo assim, não tinha registro, não era uma coisa desse tipo na época, né? Eu fazia meio que um bico, era como se fosse um freelance, não sei nem como explicar. Mas qual é a minha sorte? É que o restaurante era brasileiro e precisava do público brasileiro. Mas aqui, para um proprietário de uma empresa ou de algo contratar um brasileiro, é que nem outros países. Ele tem meio que justificar do porquê ele está contratando uma pessoa de fora, podendo contratar gente, um russo, por exemplo, né? Então, meio que ele tem que mostrar que essa pessoa realmente é o cara e por isso ele precisa ser contratado. Então, é uma taxa tributária altíssima que uma época eu estava pensando em morar aqui com visto de trabalho e a minha fofíssima gerente na época, né, a dona, a sócia, uma das sócias proprietárias do Brasa falou, Kaique, eu quero muito te ajudar, eu posso fazer, agora é um processo longo e caro. Então, não tenham esse foco de vir para cá para conseguir um emprego. Tenta pegar uma coisa online no Brasil e aí você vem para cá trabalhando online. Vamos seguir. A maioria dos brasileiros que vêm para a Rússia vem com a intenção de encontrar um trabalho aqui, um trabalho local, e não precisa ser assim. Para brasileiro trabalhar na Rússia, uma empresa russa, é mais complicado, porque no mínimo você precisa falar o idioma. Trabalhar pela internet, ganhando em dólar e morando na Rússia, gastando em rublo, vai te dar um conforto que você não imagina. Eu vou te ensinar como fazer para encontrar trabalhos ou até mesmo um emprego dessa forma. O vídeo vai sair em breve. Essa é outra coisa que tem como você resolver antes de chegar na Rússia. Você pode encontrar trabalho dessa forma para não precisar se preocupar em trabalhar para uma empresa russa. E é isso, esse deve ser o último vídeo do ano. Feliz ano novo para vocês. Do meu. E até a próxima. Gente, ó, o canal é Jo Vida na Rússia. Segue o Jo lá, dá uma força para eles. Eu vou deixar o link na descrição e de vez em quando eu vou vir o dele e também o do queridão do Carlos, do Viagem na Rússia. Eu vou de vez em quando reagir e trazer para vocês o meu ponto de vista dentro do conteúdo que eles também fazem. Por quê? Porque eles moram em outras regiões da Rússia e é interessante como é que eu posso dizer?
essa combinação de ideias e de visão dentro do mesmo tema que é Rússia. Então é isso. E um ponto que eu acho muito interessante com relação a quando você entra, que eu faltei citar isso, é o seguinte: quando você vier visitar, morar, etc., na Rússia, chegando no aeroporto, eles vão fazer um papelzinho pequenininho, que é a carta migratória. Esse papelzinho, ele é de suma importância. Eu brinco dizendo que ele é mais importante do que sua cabeça aqui na Rússia. Então, sempre tenha. Compre a capinha para o seu passaporte, coloque esse papelzinho. E com esse papelzinho, você vai fazer o registro quando chegar no hotel, no hostel, em algum lugar assim. Você vai mostrar o seu passaporte, o papelzinho que você entrou na Rússia de forma legal, e eles vão fazer para você esse registro. Então, fique sempre ligado. Bom, e para finalizar o vídeo, eu quero deixar aqui esse QR Code que para você se tornar membro, que agora eu vou gravar, quando eu gravar React ou coisas desse tipo, eu vou gravar um vídeo longo e esse vídeo vai ficar salvo para quem é membro do canal e para vocês que estão na internet e vão pegar um corte deles de no máximo 30 minutos. Então é isso. Beijo no coração, um abraço. Vai aqui, ó. Se torna membro com R$ 4,99, né? Com 5, que eu vou... É outra coisa que eu vou mudar esse ano com relação aos membros. Então, beijo no coração, muito obrigado. Se inscreve no meu canal. Tem o meu grupo do Telegram. E é isso, bem-vindos ao meu canal, Amigos na Rússia. Tchau, tchau. Muito obrigado!